Boa noite a todos. Boa noite. Bom, né? Forte. Nossa primeira palavra é esse agradecimento à equipe especial da casa, que nos convida para estar aqui, a equipe material também, que sempre confia, né, no nosso trabalho, no nosso estudo. Eu fiquei muito feliz quando a gente pede o tema, né? Quando convida a gente pede o tema, e as pessoas sempre pedem tema acerca da mediunidade, tema acerca da parte científica, da doutrina. Aí quando veio o tema da coragem da fé, eu fiquei tão feliz, porque falar do Evangelho, gente, é o maior tratado científico que existe. Falar do Evangelho, né, é falar de Jesus, o maior ser que já pisou aqui na Terra. Na casa espírita não deveria falar de outra coisa a não ser de Jesus e do seu Evangelho. As outras aulas são complementares para melhor entendimento. Mas falar do Evangelho é assim, sublime. Tanto é que São Luís, na Revista Espírita, ele coloca lá, quando Kardec questiona ele, para perguntar o que era esse livro, né? Ele fala assim: esse livro é um tratado para todos os chefes de nações. Enquanto ele não for estudado por todos os chefes de nações, não seremos um mundo feliz. Está lá em Obras Póstumas. Ou seja, o Evangelho não foi feito para espíritas, segundo o Espiritismo, foi feito para a humanidade, nós que ainda não entendemos. E o tema de hoje está no capítulo 24, né, que é de Não Deixei a Candeia Debaixo do Alqueire. O tema é a coragem da fé. Kardec coloca esse tema lá, por quê? Quando a gente olha esse tema, Não Coloquei a Cadeia Debaixo do Alqueire, a gente vê, ele fala de divulgação. Não escondas, né? Não deixe a sua luz num lugar quietinho. Bote para fora, fale, exponha. Tenha coragem, né? Seja você. Não tenha vergonha de professar o que você acredita. Tenha fé. Esse capítulo fala disso. E quando ele fala de coragem da fé, ele fecha o capítulo assim, no final, ele dá aquele fechamento e fala assim: é isso que você tem que ser, meu filho, acredita. Porque ele falou: tenha fé do tamanho de uma semente de mostarda, que você removerá montanhas. Quem falou foi nada menos como ser o maior que você já pisou aqui na Terra. E a gente até hoje não entendeu o que é fé. É acreditar no impossível. É ter tanta certeza que ele vai acontecer, que acontece. A gente vê uma senhora, 12 anos com fluxo sanguíneo, toca em Jesus e ele fala: opa, alguém me tocou. Aí ele fala assim: mestre, tem muita gente te tocando, mas essa tocou diferente, tirou virtudes de mim. Não vou entrar nesse mérito ainda não, tá? Tirou virtudes de mim. A pessoa afastou e ela: mestre, você me curou? Não, a tua fé te curou. Ele nunca falou que curou ninguém, ele sempre falou: a tua fé te curou, vai, não peque mais, né? Ele sempre completava com essa frase. Quando ele fala em fé, ele fala que se você acreditar tanto, você é um espírito. Ele não podia falar naquela época assim, né? Você é um espírito imortal. Você é criado por Deus, como eu sou. Eu podia ter falado assim: você tem um poder fantástico, que é a inteligência. É um atributo. Com essa inteligência você tem o pensar. E o pensar modifica qualquer estrutura molecular do planeta, de matéria. Você pode se autocurar. Você pode ser feliz a hora que quiser. Você pode ser o que você quiser. Basta ter fé. Nós ainda não entendemos muito isso. Hoje a ciência está avançando cada vez mais na força do pensamento, né? Na modulação dos líquidos, das águas, dos fluidos, através da força do pensamento, que nada é você fixar seu pensamento, ter a fé naquilo que vai acontecer, e acontece. A gente vê pessoas se curando de doenças incuráveis, sem explicação para a medicina, que já condenou que não ia durar 2, 3 meses, a pessoa está aí 10 anos e boazinha. Por que acontece isso? Porque é fé. Acredita tanto que pode, como aquela mulher lá hemorroída, e se cura. Mas a gente ainda falta ter a coragem do enfrentamento. O que é coragem? É de vencer o medo. É a coragem que teve algumas pessoas, que eu vou falar daqui a pouco aqui, de botar, falar entre aspas, a cara, a tapa, ou de colocar assim: eu acredito, eu vou vencer esse medo, porque todo mundo tem medo. Divaldo, perguntar a Divaldo assim uma vez:
Divaldo, você tem medo, você sente frio no estômago de fazer a exposição? Claro, eu sou humano. E quantas exposições ele já fez? Então a gente começa a ver o seguinte: aquela época de Jesus era difícil e hoje continua sendo. Então quanto? O que está faltando na humanidade hoje para ter coragem? O que falta na humanidade hoje para ter fé? Trazer para a gente. O que está faltando nós espíritas para termos fé? Ou coragem do enfrentamento. Mas vamos lá. Imagina aquela época. Vou contar um pouquinho do texto aqui para a gente poder se situar. Quem não leu o Evangelho, fica a dica aí para não perder essa oportunidade e ler esse capítulo. Imagine Mateus. A gente conhece como é que é Mateus, né? Quem não sabe como é que é Mateus direito, aquele filme The Chosen dá um pouquinho, aquela série dá um pouquinho da ideia como é que ele era, assim. Concentrado, centrado, né? Discípulo fiel ali e seguia o mestre. Era um discípulo ali. E certa hora o mestre para e fala assim com ele. É a passagem do nosso texto de hoje. Vou ler aqui para não perder o... Sem nem onde está mais. Aqui. Ele fala assim, ó, para Mateus. Jesus para e fala: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Imagine você, hoje, no lugar de Mateus, receber uma mensagem dessa. Se você renegar o que eu falo, eu vou te renegar também. De um ser que está curando, andando sobre águas, falando que era o ser escolhido, né? Que era o mestre dos mestres e era o cara que eu confio e acreditava. Ele fala: se você não confiar em mim, nas minhas palavras, eu vou te renegar diante do Pai. É um choque, não é? É um choque. Dá para refletir bastante. Só que Jesus não fala para Mateus. Ele fala para Lucas também. E Lucas é aquele ser que lê o Evangelho mais centrado, mais harmonioso, né? E fala assim para Lucas. Estou lendo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará. E ele era o Filho do Homem. Quando vier na sua glória e de seu Pai e a dos santos anjos. Ou seja, colocou, com outras palavras, a mesma fala de Jesus. Só que Jesus ele não fala só para Mateus e para Lucas. Ele fala para a gente hoje. Está atual. Porque o que ele quis dizer para a gente? Se a gente negar o seu conhecimento, que ele trouxe conhecimento, isso é inegável. Se a gente negar esse conhecimento, a gente vai ter que pagar, porque existe uma lei de causa e efeito. A gente vai ter que prestar contas com nós mesmos e com a própria lei que rege o universo. Das nossas escolhas, renúncias e aceitações. Ó, não tem uma pior coisa que um ser desencarnar atormentado. Ou desencarnar com um pensamento de culpa ou de um trabalho não feito. O que a gente vê de espíritas que chegam nas comunicações mediúnicas, eu não falo transtornados não, eu falo assim, desesperados por saber o que tinha que fazer, mas não teve a coragem de dar um passo à frente, de vencer o seu medo, ou não teve a fé suficiente para levar a mensagem do Cristo para ele próprio. Porque Jesus nunca falou para o outro assim, eu quero que divulgue essa mensagem. Tudo bem, ele quer que divulgue, mas quer que primeiro você vivencie. Senão não tem propósito. Não tem propósito. Você já viu aquela história que o ser vai numa praia, está cheio de estrelinhas do mar. Ele começa a tentar salvar as estrelinhas jogando na água. Aí chega um cara e fala: larga isso aí, rapaz, deixa de ser doido. Tem milhões de estrelas, vai morrer mesmo. Elas podem morrer, mas aquela que eu joguei vai viver. É mais ou menos assim. A gente, se um da gente conseguir ter a fé e a força de vencer, gente, é uma alegria para o mundo espiritual. É uma alegria. Porque eu estou falando de espírito porque nós somos espíritas, certo? Mas isso é qualquer religião.
que a doutrina espírita não vai ser a religião do futuro. Ela vai ser o futuro das outras religiões, o seu conhecimento. Ou seja, o que nós estamos estudando aqui hoje vai ser senso comum de conhecimento daqui a pouco. Daqui a pouco não tem mais discutindo mediunidade, não tem mais discutindo reencarnação, não tem mais por quê? Porque isso aí vai ser um fato comprovado. Hoje, nós já temos, entre aspas, uma quase certeza de que tudo isso funciona. Porque se a gente tivesse realmente a certeza que tudo que está nos livros é daquela forma, a gente não faria, eu acho que 1/10, tá bom, né? Para não ficar muito chato. 1/10 do que nós fazemos hoje. Porque nós não acreditamos realmente que aquilo possa acontecer. Quando a gente vai no enterro de um parente ou de um conhecido, a gente começa a refletir. Ainda mais quando passa dos 50, que nem eu, assim, né? A gente começa a falar, a fila está andando. Meu colega já foi. Eu posso ser o próximo da fila, que ele me mostra. Eu já perguntei várias vezes, mas não me dizem qual é a fila quando eu estou ali. Mas eu sei que cada dia chega. Porque muitos colegas meus estão indo e está chegando a minha hora. Ninguém fica para a semente. Como é que eu vou lidar comigo mesmo, com as minhas reflexões, com o acervo que eu tinha, com o acervo que eu tenho, e não conseguir me modificar? Porque eu estou preocupado com o outro, nem com vocês, entre aspas. Porque eu tenho que me preocupar comigo. Mas eu também não vou evoluir se eu me preocupar com vocês. É uma cadeia. Falta da caridade de uma salvação. É uma roda que ninguém vai sozinho. Ninguém cresce sozinho. Bezerra de Menezes, um cara de coragem. Foi político no Rio. Gente, só por aí já dá para ver que o cara tem coragem. Professor doutrina. Uma época difícil. Hoje está fácil ser espírita. Naquela época é difícil. Que para você entrar numa casa espírita tinha que ser meia-noite e tinha que assinar um livro. Aquele livro que assinou na frente lá ia para a delegacia, para saber quem frequentava as reuniões espíritas. Que era uma coisa altamente perigosa. Começou a ser doutrina espírita. Não tinha que ter coragem? Hoje não. A gente assina pelo livro de presença, né? Para ver quem veio, para manter ter uma estatística daqui a alguns anos, saber quanto vieram. Botar o nome de todo mundo ali na própria pedido de prece da casa. Então a gente começa a ver o seguinte: Bezerra de Menezes, ele foi convidado, quando ele desencarnou, a habitar outro planeta. Muitos são. Ele falou, não, e quando tiver uma alma aqui sofrendo, eu estarei sofrendo junto. Gente, é uma fé. Pedir para ficar aqui nesse planeta é ter muita fé, gente. É vivenciar o que fala, não é isso? E ele aqui está até hoje. Você vê Bezerra de Menezes nas casas espiritualistas todas. Não é só casa espírita, não. Espírito, ele sabe que está desencarnado. Aquele já tem consciência. Ele sabe que ele pode falar em qualquer lugar. Ele pode estar presente em qualquer lugar. Ele ali está. E a gente começa a entender, com esses relatos, daqueles que tiveram coragem, que a gente começa a falar, poxa, para estar aqui hoje nessa casa bonita, azul, eu vi ela começar. Maria Helena e outros que aqui estão, daquele comecinho, a luta que foi. 2 pessoas. Ela lá em casa me convidando para eu fazer parte da casa aqui. Por isso que eu me sinto da casa também. Não deu para participar de outra casa, não dá para participar de 10 casas ao mesmo tempo. A gente mal consegue viver uma, né? E a gente vivenciou a luta, vivencia a luta. Para todo mundo que está aqui hoje, podendo escutar um pouquinho de Jesus. Porque aqui não é só uma casa que escuta falar de Jesus, não. Eu aprendi muito com a pandemia, quando os espíritos falaram, faz uma caixa de e-mail, de uma planilha. Os espíritos falaram isso, faz uma planilha, como vocês chamam aí, o pedido de prece feito online vai para lá. Vocês não precisam ler. Nós vamos ter acesso e durante o seu evangelho no lar, que faz ao vivo lá, nós vamos estar visitando as casas, porque eles vão abrir uma psicosfera e a gente vai poder adentrar. Como assim não precisa nem ler? Não precisa, nós sabemos ler. Eu falei,
né? O nome que vocês colocam lá, a equipe espiritual da casa já leu. Já sondou cada um que aqui está. E vai impulsionar para que possamos ter coragem de vencer. Para motivar a nossa fé. Porque ter fé é uma coisa. Ter coragem para professar essa fé é outra coisa muito diferente. Muito diferente. Eu vejo uma camisa assim, muito legal. Eu tenho Jesus no peito. Já viu essa camisa? Eu quero ver ele mudar essa fase e botar. Eu tenho o peito para seguir Jesus. Porque é diferente. Porque Pedro, que foi um discípulo de fiel, brabo, né? Enfrentava mesmo, brigava em nome do mestre. Ele falou, você vai me negar 3 vezes, meu filho. Vou não. Vai. E antes do galo cantar, você vai negar. Não vou não. Tá aí a história. Cadê a coragem? Ah, eu também negaria, gente. Eu negaria. Ser crucificado na cruz deve doer a beça. Eu negaria. Hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu falava, não conheço não. Não é verdade? Vamos pôr no lugar dele. Mas, quando a gente vê Paulo de Tarso, que é o vaso escolhido antes de ser, depois que ele fez a transformação, tem o livro Paulo Estevam, que eu vou contar a história de Paulo, né, que não é o estudo, ele até o final dele, quando, né, cortaram a cabeça lá, que trouxe todo dele lá, ele não negou não. Meu mestre, foi preso, machucado, meu mestre, né? Tem que ter coragem? Tem. E ter muita fé. É acreditar muito. Eu não estou nesse nível ainda. Eu acredito que algum de vocês estejam. Não acredito. A gente vê um Divaldo Pereira Franco desse, levanta com 96 anos, senhores, né? Bambeia para cá, senhora, bambeia para lá. Uma vida dedicada à doutrina espírita, desde criança. E não foi uma vida fácil, não. Quando perguntaram para ele assim, um seminário de mediunidade, perguntaram para ele, no final ele abriu para perguntas e respostas, Divaldo, para você é fácil seguir Jesus, para você é fácil ter essa fé. Joana está ao seu lado o tempo todo, você tem a mediunidade que te ajuda. Eu falei, essa aí até eu sei responder, né? Divaldo, você quer trocar comigo? Um pouquinho de existência que eu tenho, com a mediunidade que eu falo, que você fala que eu tenho, pela que você acha que não tem? Eu troco com você agora. Eu não sei há muito tempo que não é tomar um banho nu com alguém me olhando. Eu nunca dirigi um carro, porque às vezes eu olho, eu não sei quem está encarnado, quem é desencarnado, eu vou atropelar o cara encarnado. Eu não posso ir para um hotel e botar a cabeça no travesseiro, que alguém já dormiu. Se aquela pessoa estiver sofrendo, pela mediunidade, eu sinto a dor do cara. Eu chego numa casa, alguém mostra um álbum de fotografia, dá vontade de chorar. Não é de alegria não, porque se alguém desencarnou, eu vou ter acesso àquele cara. Eu vou sofrer junto ali. Beijo a Deus que não foi uma doença doída, porque eu vou sentir a dor. Eu não sei o que é dormir direito, que fica me chamando pelo ouvido, não deixa eu dormir. E não tem botão para desligar. Quer trocar? Eu troco. Mas nem assim ele desistiu de sua fé. Nem assim. Ele segue lá convicto. Chico Xavier, com aquela semblante suave, leve, né? Ele se colocou à disposição para estudos científicos. A mediunidade dele. Ele escreveu livros sobre medicina. Sabe o que é isso? Um cara que tem 4ª série primária, mal sabia escrever direito, e pegou um livro, e falou para ele, vai lá e leva para os médicos. Eu? Levou. Os médicos leram. Ah, nada aqui. Tem até algumas coisas coerentes, mas tem coisa aqui que não condiz, Chico, né? Não tá... mas eles estão falando comigo que vocês não chegaram aqui ainda. Vou ficar com eles, que nunca erraram comigo. Hoje, estão descobrindo no livro Evolução em 2 Mundos, coisas que não tinham descoberto naquela época. Que a maior informação na célula está no citoplasma, não está no núcleo, essas coisinhas bobas. Aí a gente fica, É ter muita fé, é ter muita coragem.
A gente vê o filme de Kardec, quem não assistiu o filme, fica a dica também, né? Porque mesmo você não gosta de ler ou não conhece a história de Kardec, a gente acha que Kardec, muitos acham, né, que Kardec é um ser. Não. Quem é excepcional é quem está por trás dele. É um espírito chamado de verdade, com uma equipe, está lá em Prolegômenos, espírito de escola, coordenado por Jesus. Nada mais, nada menos. Não ia deixar ele errar, não. Ele teve a coragem do enfrentamento. Ele dava aula num colégio católico. Estou falando católico porque era que ele frequentava, era o posto que ele... Então ele ia bater de frente onde trabalhava. Bater de frente. Ele trouxe uma coisa nova, que ele era contra, ele não acreditava nessas coisas, né? Ele foi estudando, viu que o negócio acontecia, foi se envolvendo, trouxe a doutrina espírita. Quem já leu a revista espírita, ou acompanha algum programa de revista espírita, eles têm um programa lá que a gente lê, que a gente estudou semanalmente, vai estudar os 10 anos dele lá de revista espírita, a gente vê que cara fantástico era Kardec. E ele vem e coloca lá a doutrina de uma forma que ele fala assim: se a ciência vier a falar alguma coisa aqui que está em equívoco, provar diferente, fica com a ciência, não fica com isso aqui não, gente. Ele colocou a cara a tapa. Ele respondia 2.000 a 3.000 cartas por mês, sozinho. A Nili ajudava ele, a esposa dele. Mas ela ajudava a passar por eles. Que ele tinha que avisar. E ele respondia. E quando ele lançou a primeira fase do Livro dos Espíritos, foi um bano na sociedade. Ninguém conhecia, os fenômenos aconteciam, todo mundo queria explicação. Queria um cara para pegar de... né? E esse cara sou eu. Respondia a todas. Aí ele chegou para São Luís, por equipe de médium dele, né? São Luís que respondeu, e falou: será que eu poderia escrever um periódicozinho? Assim, que às vezes são muitas perguntas iguais, e eu respondo uma e atendo logo a pulsão de uma vez só. Muito boa ideia, pode fazer assim. Não? Que beleza. Ele escreveu, aquela época tinha luz não, tá? Lampião, aquela querosene. Cada fungado, o pulmão dele ia embora. Tanto que ficou doente no final da vida por causa disso. E ele, mas olha só, eu sou professor, trabalho por tipo de 2 matrículas hoje, né? Eu trabalho em 2 colégios. Ele queria o quê? Benefício? Tá brincando, né? O Espírito falou assim, isso foi em novembro. Dá seu jeito. Em janeiro saiu a primeira revista espírita. Primeira revista, não foi o primeiro artigo, não. E quem conhece a revista sabe que é grande. Dali até o seu desencarne não falhou um mês. Ele não tinha dinheiro, o professor não tinha dinheiro naquela época, também não tem hoje não, tá? É a mesma coisa. Não mudou nada isso aí. Falta coragem para ser, né? E ele pegou, tirou dinheiro do bolso, que já não tinha, fez lá a revista espírita, publicou o primeiro mês, escreveu sozinho todos os artigos, colheu daqui, colheu de lá a informação, colocou, para que o mundo todo tivesse acesso àquelas informações. Não guardou para ele, tirou debaixo do alqueire. Precisou muita coragem, porque ele ia ser apedrejado. E foi. Não se engane, não. Queimaram os livros de obra e praça pública de moralizar. Teve fé. E não era médium ostensivo, não. Tá? Eu tinha confiança nos médicos que trabalhavam com ele. Todos jovens. Menos o senhor de dia. Olha só que interessante. Ela falou interessante, eu lembrei aqui. Kardec, ele publicou essa revista espírita. Aí você vê lá coisas inusitadas, fantásticas, de coragem, que não está nas obras básicas. Porque as obras básicas foi a compilação dessas obras, revista espírita. Porque ele falou que a revista era uma tribuna de discussão ao nível das ideias. Ou seja, ele ia colocar ali para que todo mundo, todos os credos, todas as pudessem discutir e chegar ao denominador comum. Essa é a doutrina espírita. Ela não é dona da razão. Gente, é muita coragem. É ter muita fé. E ele foi, gente. Foi. Até o final dos seus dias, convicto de que aquilo era verdade. E está até hoje. Né? Que não tem final dos dias, na verdade, de encarnado. Então, muitos seres tiveram a coragem de
ir à frente. Nós vemos hoje, doutrina espírita, 160 e poucos anos aí, né? 160 anos aí, em média, quase 200 anos, nova. O Brasil, maior país espírita do mundo, 2% de espíritas, pelo censo, último censo, 2%. Agora eu vou perguntar assim, não respondo não, tá, gente? Só no pensamento para não... Qual desses 2% leram as 5 obras básicas? Não vou perguntar estudar não, porque estudar é 1 ano cada obra, fica chato, né? Leram. Não vou falar repetir também não, fica pior ainda, né? Ou seja, como que eu vou ter a fé se eu não tenho o conhecimento? Porque a fé espírita é uma fé raciocinada, que enfrenta a razão em qualquer época da humanidade. Por isso que Divaldo bota o peito para fora e discute a nível das ideias com qualquer um do mundo. As ideias espíritas. Porque as ideias não veio de um homem. A ideia veio de um compêndio de espíritos que veio dar um pontapé na evolução moral do homem. Isso é muito importante. É muito importante. E nós somos hoje 2%, a maioria com medo, falo por mim, tá? De professar a sua fé. Que a gente olha os canais, como eu sou mais da mídia aí, então vamos lá. A gente olha os canais espíritas. Os canais espíritas. Uma live com 5, 4, 3 pessoas assistindo. E às vezes não sabe, a pessoa botou lá e foi no banheiro, foi ver outra coisa, foi cozinhar, né? Estava ligado para você que está assistindo. Mas é assim, tá funcionando, gente. Aí a gente vê uma live, os protestantes têm mais fé. Abre uma live lá com 500 mil pessoas assistindo. A pessoa não dá uma curtida. Uma curtida, custa o quê? Tudo bem que eu não vou botar a cara, vou dar uma curtida lá. A gente sabe que se você der uma curtida, o algoritmo vai mandar para mais pessoas. Eu estou ajudando a tirar a cadeia de baixo, tirar o ok de baixo da cadeia. Eu não tenho a coragem nem de fazer isso. Estou pedindo nem para se filiar ao canal lá, não seguir, não, porque vai ficar seu nome lá. Aí você não quer se vir, é espírita, mas não quer botar, né? Aquele espírita católico baiano, né? Que está lá, está aqui, onde der certo fica. Está faltando o quê? Porque, eu falei aqui, vou contar um pouquinho rapidinho, quando nós criamos o canal Semeador.net, foi na pandemia. Baltazar, um dos mentores da Casa do Céu de Cabo Frio, falou: leve a doutrina para fora dos muros da casa espírita. Porque a casa espírita é aquele que não conhece Deus, não vem. Aquele que é protestante, não vem. Aquele que tem a curiosidade, não vem. Ele só vem se tiver muita dor, e aqui for a solução, porque ele acha que vai se resolver, ou alguém trouxer a ele a força. Porque vontade própria, talvez ele não venha, tenha medo. Eu tenho parente que quando vai na casa, quando eu falo, eu vou lá na casa espírita, ele faz assim, ó. A gente brinca, mas é um negócio tão sério. Ele falou, leva. Eu perguntei, como que eu vou levar a doutrina para fora dos casos do muro espírita? Pelo amor de Deus, não sei fazer isso não. Chegar no tempo, vocês vão ver. Criamos um canalzinho com 2 pessoas, né? Sabia nem fazer live, né? Você estava lá no nosso CEDAT lá, fizemos um cursinho em alguns grupos. Hoje o canal cresceu um pouquinho, temos acesso a Portugal, Alemanha, Inglaterra, temos programas em várias línguas, porque como aqui é o maior país espírita do mundo, temos conhecidos em Portugal, um em Lisboa e um no Porto. A casa espírita mais perto fica a 200 quilômetros. Como é que frequenta? Não frequenta. Nós estamos ajudando a abrir uma casa espírita lá daqui. Então, começamos a entrar em lares que as pessoas têm um relato. E depois vem perguntando. São protestantes, são ateus, são curiosos. Gente, nós estamos conseguindo chegar na casa das pessoas. Esse é o caminho. Aí a gente indica casas espíritas. Porque aqui é o lugar de fazer curso. Caibar Schutel, um grande divulgador da doutrina espírita, patrono da divulgação do Brasil, ele fala que o pai é o Bezerra. Sempre, né? Pelo seu carisma, seu vínculo com o Brasil. Gabriel Delane está responsável pela Europa e Caibar pelo Brasil. Gente,
existe uma equipe trabalhando forte aí. Esse nome que eu estou falando aí, quem quiser pesquise. São caras que tiveram coragem. Vivenciar a doutrina espírita. Coragem e fé. Aí, chegando devagarzinho, tranco e barranco, sem dinheiro, né? Que é gente que faz coisa toda. Vai para lá, vai para cá, ganhando alguns processos equivocados. Montando uma TV espírita. 24 horas no ar. A única. Não tem TV espírita 24 horas, sabiam disso? Já teve, fechou, já teve, fechou. Nós temos uma TV espírita. Quando eu falo nós é espíritas. Primeiro dia, 750 acessos. Gente, tem desenho animado, tem um bocado de coisa. Então nós estamos chegando e abrindo as ideias para que as pessoas possam ver que doutrina espírita não é lugar de manifestação mediúnica. Não é lugar de bagunça, é um lugar de estudo, de disciplina, onde a gente aumenta a fé para ter coragem de seguir em frente. Porque eu não... Imagina se aqui fosse um lago. Eu jamais teria coragem de pular nesse lago sem conhecê-lo. Se tem jacaré, se é raso, se tem um galho. Mas depois que eu conheço, eu pulo de costa. Isso é fé. Porque eu conheço. De acreditar tanto naquilo que eu faço. Então, por isso que quando Divaldo pergunta a Joana o que ele deve estudar, ela fala, o livro dos Espíritos. Ele lê todo. E agora, que livro que eu vou? O livro dos Espíritos. Aí ele, opa, li errado. Leu de novo. E agora, Joana? O livro dos Espíritos. Aí ele, pô, vou e anotou, tal. Aí, e agora? Já entendi, Joana. Já entendi, não precisa falar mais nada não. Gente, a gente pode ler 10 mil vezes. Cada vez que lê, a gente vai achar uma conotação diferente. A gente amadurece a cada minuto, a cada sono. A gente amadurece. Tem relação com o plano espiritual. É fantástico, gente. Essa evolução. Então, fiz o merchandising rapidinho aqui, né? Da TV. Depois, quem quiser, eu mostro como é que baixa. E aí assiste na televisão mesmo, né? Tá? No celular não, tá? É um canal de streaming. Então, a gente vê o seguinte. Eu sou professor. Na sala de aula, às vezes a gente acaba um pouquinho antes a aula e começa um bate-papo numa sala de aula de física e matemática. Então, cabeu uma aula lá, não lembro qual era o assunto, faltou 10 minutinhos, eu falei, pessoal, vamos conversar sobre alguma coisa? O assunto que vocês quiserem. Claro, eu já sei que vou puxar o doutrina espírita, não tem nem dúvida, né? Pode falar, vamos falar sobre possessão. Eu falei, não, aí não. Aí a diretora vai cair no meu cangote, né? Aí, por que possessão? Ah, que eu assisti sua palestra. Quem aqui assistiu a palestra? Quase a sala toda. Aí eu dei uma conversazinha sobre possessão, né? E caí para Jesus. Muitos protestantes na sala, os pais talvez não entenderiam, né? E também não é lugar daquilo. Despertar a curiosidade é a nossa meta. Sabe o que os Espíritos falam pra gente lá no canal? Pode cair baixo, Útil? Divulga a imortalidade. Ninguém sabe que é imortal. Vive como se fosse morrer, gente. Você é imortal. As coisas que você cria, ela fica aí pela eternidade. E você vai ficar junto. Porque tudo que você pensa leva só digital. Outra aula parece para falar sobre isso. Nosso pensamento tem assinatura. Criou, é seu. Agora, no Evangelho, ele vem falando, essa parte do Evangelho, que ter a coragem, não é só falar assim, eu acredito, eu sei, tenho coragem, está resolvido. Não, envolve renunciar. Aí que dói. Aí que o bicho pega. Renunciar é desistir daquelas coisas que eu sei que me faz mal, mas eu gosto. E gosto muito. E isso é a luta individual de cada um. Não quer dizer que você é melhor ou pior do que cada um por ter escolhas diferentes, ou porque tem uma coragem em uma área e outra não. Se nós tivéssemos coragem, não estávamos aqui hoje. Estávamos nos orientando, né? Outro planeta, ou talvez um mentor de uma casa espírita, quem sabe. Então a gente começa a ver que renunciar é aquilo. Vou dar um exemplo aqui, nada contra quem fuma também, tá, gente? Você pega propaganda de televisão, hoje está menos agressiva até, mas antigamente você via propaganda lá, né, dava até assim
um ranço, dá câncer, dá não sei o quê. Você pega um maço de cigarro, eu não vi, mas acho que antigamente vi umas fotos atrás. Você olha a foto assim e fala, caramba, né? O negócio é... Mas eu não acredito que aquilo vai acontecer comigo. Acontece com o outro. Eu vejo parente, eu vejo conhecido, relatos, estatísticas. Mas só com o outro, comigo não. E continuo fumando. Por quê? Porque eu sei, mas não tenho a coragem e a fé de acreditar naquilo. Porque se eu realmente acreditasse, eu não fumaria, gente. Porque deve ser muito ruim ter um câncer de pulmão, um efizema. Quando a gente vai na praia, faz mergulho aí, né? A gente às vezes falta um ar, já é um desespero total. Imagina ter aquilo o dia todo. Mas eu falei de cigarro para ter uma noção melhor. Vamos falar outras coisas? E as coisas simples que nós fazemos no dia a dia? Que nós sabemos que é incoerente com o que a doutrina nos professa. Chico falava, Jesus não pediu muita coisa para a gente, só que nós nos amássemos. Gente, coisa simples. O que a gente não consegue fazer? Falta o quê? Fé, conhecimento, coragem? Eu não sei. Eu não consigo também não, gente. Tem gente que não consigo amar também não, é difícil. É difícil. A gente tenta, né? Quando alguém te der um tapa, bote a outra face. Cadê a coragem? Cadê a coragem que teve Peixotinho aqui em Macaé, de se colocar à disposição de subir numa balança e perder 9,5 kg em uma sessão de meia hora de fluidos? A coragem que teve ele, que 10 minutos antes de desencarnar, estava atendendo uma pessoa já, ainda. Ele já no fluxo de desencarnar, a mulher dele não queria que atendesse mais ninguém, e ele falou, abre a porta, e quando tiver força eu vou atender. Por quê? A consciência de que a vida não acaba ali. A coragem de professar aquilo que acredita. Você sabe por que o censo deu 2% de espíritas? Porque a maioria não marcou lá espírita. Ou sem religião, ou católico. Porque tem vergonha de falar que é espírita. Hoje, tem conhecido meu que fala que espírita é status. Eu nunca vi isso. É status. Ser espírita é a pessoa que estuda. Eu nunca vi isso. Então agora hoje o próximo censo deve aumentar, né? Mas, gente, a gente tem que começar a realmente vestir a camisa. Porque o mundo não vai melhorar enquanto nós não conhecemos o Evangelho. São Luís, que está lá, uma das pessoas que estavam junto na codificação, está falando. Ele não está pedindo para você ser espírita, não. Nunca pediu. Ele só pediu para você entender o que é ser um homem de bem. Nós estamos hoje conflitando, falando Brasil. Política. Tem lógica isso? Não tem lógica. Parece que nós voltamos para o Senado romano. Ser bom não é ser bobo, é ser inteligente, é ser astuto, é saber dizer sim, sim e não, não, mas com gentileza, com agrado, sem machucar o outro. E vai começar a renunciar. O livro dos Espíritos fala, sabe que a gente evolui? É pela dor, gente. Se não vai evoluir pelo amor, é meio complicado para a gente ainda. A gente evolui pela dor. É mais ou menos assim, ó. Lá fala, nós evoluímos pela inteligência e pelo... Jesus, agora fugiu, a gente evolui inteligente, intelectual e moral. Intelectual e moral. Falei inteligente, não foi, né? Intelectual e moral, intelectual e moral. Mas não é assim como a gente pensa assim, não. Primeiro a gente, está no livro dos Espíritos, primeiro a gente aprende, aceita aquela ideia. E aquilo que eu faço começa a me machucar. Porque eu já sei que eu não posso fazer aquilo. Aí toda vez que eu faço, eu falo, caramba, né? Puxa, a vida, errei de novo, escorreguei. Mas sua briga não é com o outro, é com você. E você começa a se incomodar com aquilo. Isso é renunciar. E começa a incomodar. Se incomodar muito, a providência divina me ajuda. Me dá uma dor. Me ajuda a renunciar, né? Mas a dor é leve, às vezes eu renuncio antes. O que eu faço? Eu vou ir cedo, não me pertence mais. Vou continuar com o exemplo do cigarro só para poder, pode ser melhor até trazer para as coisas morais que é mais fácil, né? Por exemplo, eu sei que eu não posso agredir o outro fisicamente. Eu não posso, não devo, é fora da lei, de Deus, dos homens, de qualquer jeito, eu não posso agredir, pronto. Mas quando fala mais alto, minha mão sobe e vai, depois que eu faço já era.
né? Meu Deus, fiz, não posso mais, eu estou na casa espírita, eu sou um homem cristão, eu acredito, eu não faço mais. Na segunda vez, eu bato com a esquerda, dei mais leve, né? Dei mais leve, e vou, daqui a pouco eu estou assim, não bato mais, não bato. Estou me corroendo por dentro, mas não bato. Não dei a cara ainda, mas não bato, já não agrido mais, não agrido. Aí eu venci moralmente. Daqui a pouco, isso faz parte da minha vida. A pessoa pode me xingar à vontade, que eu falo, pô, meu amigo, bom, tô de boa. Né? Você tem razão, tá certo. Eu venci. Mas eu venci aquela pequena partida. Porque depois eu vou estudar mais e vou aprender outra coisa que me incomoda. E as coisas que vão incomodando vão piorando para vencer. Isso é renúncia. E isso é dor que o Evangelho nos fala. Você já viu um diabético que não é teimoso? Você já viu uma pessoa que tem labirintite não ser indecisa? Você já viu uma pessoa que seja ansiosa, não ter um problema de intestino? Você já viu? Você já viu que nossas emoções, o que eu penso, o que eu ajo, o que eu faço, atua diretamente em mim e mais ninguém? Todas as doenças que eu tenho, é a providência divina me ajudando a renunciar a algumas coisas que eu não consigo sozinho. E eu brigo com ela. As doenças nunca foram feitas para serem curadas. Ela é a cura dos nossos equívocos em relação à lei de Deus. Chico Xavier tinha dores fantásticas. A gente não via ele reclamando, via? Não via. Uma vez, em relato, ele pediu a Bezerra de Menezes, no final da sessão de cura lá, que pudesse aliviar as dores dele dos olhos. Que tinha catarata, tinha sei lá o que, um bocado de coisa, glaucoma, cheio de dor. Eu posso te curar, Chico. Não quero, não quero. Porque se você curar minha vista, ele é o único órgão que me avisa quando eu estou errado. Que dói, eu paro. E vai brotar em outro lugar. Que eu não conheço outro lugar que vai brotar a dor. Essa eu já conheço. Você pode só aliviar a dor? Gente, vai ter muita coragem para pedir isso. Se sou eu falo, me cura, me cura, me cura. Resolve minha vida agora. Somos diferentes? Não somos. Estamos vendo expiações e provas. Estamos todos tentando vencer nossas más inclinações. Sabe o que é difícil às vezes? É ler o livro dos Espíritos e falar assim, para essa etapa que nós estamos hoje, basta um pequeno esforço. Gente, eu me esforço tanto. Você não tem ideia. Eu acho que cada um de vocês também. Para ser um ser melhor. Para tentar me melhorar. Para tentar vencer tudo aquilo que tem de ruim dentro de mim, que eu sei que é equivocado que eu faço. E eles falam que basta um pequeno esforço. Imagine o que vem pela frente. A gente não vê, ele fala que o ser está sempre evoluindo. A gente sabe que a gente precisa evoluir. Que é que um ser crístico, que também está evoluindo, está vencendo nas inclinações dele. Gente, deve ser tarefas, deve ser coisas, sei lá, a gente não consegue nem imaginar, que eles não falam para a gente ainda. Então a gente começa a ver o seguinte, nós temos, mas eles não deixam ninguém aqui órfão para ter coragem, não deixa. Não deixa. Nós temos um anjo guardião. E ele falou, para entrar em contato com o seu anjo guardião, basta você chamá-lo. Basta você orar. Vou te ensinar, tá? Pode ser assim, Pai nosso que estás nos céus. E chama por ele. Não sabe o nome? Ô meu anjo querido, meu amigo, companheiro. Durante o sono, que quando a gente se desprender do corpo, a gente vai estar com ele. Se ele não puder estar, ele vai mandar alguém para estar com você. Me ajuda nas minhas más inclinações, me ajuda nas minhas dores, me ajuda para que eu possa ter convicção e fé e a coragem para levar esse conhecimento para outro. Que o mundo vai ser doído. Expiações de prova é um mundo de dor. Onde o mal predomina. Não vamos se enganar não, não vai ter felicidade aqui tão cedo não. Eles falam, não tem felicidade aqui. A gente não conhece o que é felicidade. Nós temos momentos de felicidade. Porra, mas isso é triste? É claro que é. Mas é alegre também. Antes era pior. Antes a gente batia, arrastava a mulher pelo cabelo assim, né? Eu podia ser a mulher também, porque sabe que encara em corpos diferentes, né? Arrastava e ainda ficava feliz. Hoje em dia não, nós estamos mudando. Nós estamos evoluindo. Nós estamos aprendendo com nossos próprios erros. E esse anjo guardião nos dá força. Mas a gente não consegue nem fazer uma prece, nós espíritas. Não me respondam também, tá? Quem aqui
tem a convicção de toda noite fazer uma prece ao dormir? Quem tem a convicção de ligar a televisão, ficar em silêncio no quarto, e se ler uma página ou não, se colocar à disposição da prioridade para o trabalho noturno? Porque quando você lê o livro de Viagem Astral de Miramês, pelo médium João Nunes Maia, ele sai à procura de um médium espírita. Quando ele fala médium, trabalhador, tá? Um trabalhador espírita para ajudar no trabalho noturno das áreas sofridas. Ele não acha. Tem espírito como feijoada à noite, gente? Tem. Sabendo que está colocando para um trabalho noturno. Mas aí também não é se montar para essa área também não, que o tempo está quase acabando. Mas nós temos recursos fantásticos. A prece. O pedido de prece nas casas espíritas. Nas casas religiosas. Nós temos um acervo hoje fantástico de livros, mas eu não gosto muito de ler. Tem vídeos, eu não gosto muito de vídeo. Gente, tem programa de TV. Hoje nós temos todo o recurso que esses caras que eu falei aqui, que professaram com coragem, não tinham. Gabriel Delane, Ernesto Bozano. Lê as obras desses caras. Se dedicou, se debruçou. Jorge André. Gente, é assim, é fascinante. O bom é que quando você começa a vivenciar a doutrina espírita, ela entra em você e você nela, você passa a ser um. É uma coisa muito bacana. Você sente a espiritualidade chegando perto de você, diferenciando. As vibrações são diferentes. Você sente o amparo quando chega na dificuldade. E as dificuldades chegam em todas as áreas. É muito bom. Quando eu me tornei espírita, há 30 anos atrás, né, por aí, lá no Grupo Francisco de Assis, lá no Porto da Aldeia, eu fiquei tão fascinado. Eu li 5 obras espíritas em coisa de um mês. Eu fiquei assim, extasiado com aquilo. Eu queria que todo mundo fosse espírita. Gente, sabe aquele cara chato? Quando você chega e a pessoa se esconde? Eu fiquei assim. Chegava na família com um livrinho para dar de presente, evangelho. Eu queria falar de doutrina espírita. Frequentava a casa de segunda a segunda. Frequento hoje ainda, tá? Mas assim, isso aí não mudei não. A gente, você se fascina por saber que o mundo é muito mais. Que existe pluralidade de mundos habitados, que existe lei de causa e efeito, que existe toda uma coerência na criação, que eu tenho um propósito, que eu vou reencontrar todos aqueles que eu achei que eu perdi, que eu posso abraçar meu pai que desencarnou, e abraço sempre. Meus avós, alguns não tive contato, mas outros já tive contatos. Gente, é muito fascinante esse mundo espírita. Eu comecei a... Só que ninguém queria mais falar comigo. Né? Porque eu fiquei chato. Depois de um tempo eu aprendi. Não é assim que funciona. Eu tenho que mudar em mim. Porque meus olhos mudam. Meus olhos mudam o mundo. Eu me mudo e o mundo muda para mim. Olha que coisa fantástica. Eu vou ver um mundo bom. Eu não vou ver pessoas ruins. Eu começo a ver um mundo que ninguém vê. Aí você vai entender Chico, quando ele fala assim: Chico, o que você quer ser na próxima encarnação? Ele fala: médio. Deve estar doido. Deve estar doido, que sofre pra caramba, gente. O médio no grupo de expiações e provas do mundo sofre muito. É renúncia pra caramba. É doido de tudo que é lado. E ele pede para ser médium. Mas quando você vivencia, você vê o mundo que os outros ainda não veem. Você acha que a gente vê o mundo que Jesus via? Claro que não, gente. Quando Jesus fala: nenhuma ovelha vai se perder. Você que sofre, vem a mim, que eu vou te consolar, que eu vou aliviar a sua dor. E ele faz até hoje. A gente vai ou cai em desespero? Eu não mereço isso. Por que eu fiz isso? Gente, nada é por acaso. Que tenhamos coragem de divulgar mesmo, não sendo chato. Quando a gente coloca, a gente tem live lá, por exemplo, com 3, 4, 5 mil acessos. Aí a gente fica lá, poxa, a gente não sabe para onde vai, onde chegou, onde alcançou. Uma vez o espírito da equipe de Caibá falou para a gente assim: vocês não vão saber. É dar com a esquerda, é dar com a direita que a esquerda saiba.
é dar com uma mão sem que a outra não saiba. Quando as pessoas precisarem, esse acervo vai estar à disposição. Nós levaremos a pessoa a assistir. Ou seja, cabe a gente a servir de exemplo. Cabe a gente a se modificar, não criticar o outro, não fazer o outro virar espírita, não fazer o outro, é botar à disposição. A pessoa vê, poxa, esse cara é diferente. Caramba, essa doutrina é legal, fala de amor, de carinho, de paz. Pô, eu vou conhecer. Depois que conhece, infelizmente eu vou falar com vocês, não tem mais jeito. Você não pode falar assim, não quero conhecer mais. Já era. Você vai viver com aquilo. É o conhecimento, que aí eu vou ter que mudar, né? Eu vou ter que renunciar, e cada vez que eu vou conhecendo, e Jesus fala, quem muito é dado, muito será cobrado. Então nós estamos aqui hoje, o tempo já encerrou ali, né? Para que a gente possa se motivar um ao outro. O caso espírita é isso. Quando eu tiver a minha fé estiver vacilante, eu vou ali, choro no ombro de um amigo, que ninguém é mais forte que ninguém não, todo mundo chora. Tem hora de aflição, abraça ele e vamos junto caminhar. Que nem aquela historinha, né? Que fala, ai meu óculos, que fala assim, quando você não vê pé nenhum na areia, né? É que Jesus está te carregando, só vê um par de pegadas, né? Que você está no colo. Nós estamos no colo, gente. Nós somos agraciados. Muitas das nossas mazelas estão sendo amenizadas. Muitos aqui tomaram passes e foram livrados de muitas coisas, não tem nem noção e nem vai saber. Não é porque está na casa espírita, não. Ocorre isso em todos os lugares de bem, em todas as igrejas, todas as instituições. Então teremos coragem, a partir de hoje, curtir, compartilhar, se inscrever em qualquer canal protestante, católico, que leve a mensagem cristã. De paz, de amor, de carinho. Para nós termos coragem de não mais discutir política, não mais discutir, se agredir, porque todos nós queremos o mesmo objetivo, ser feliz. Só cada um quer impor o seu modo de ser feliz. Vamos ser felizes no modo que Jesus ensinou, amando o outro, porque não tem outra lei, que ele falou, amar o próximo a ti mesmo. Aí está, não vou nem falar de Deus não, que já está lá em cima, né? Tem que amar ele e acabou. Amar o próximo a ti mesmo. Aí está todas as leis de todos os profetas. Ele quer falar o quê? É a lei que rege o universo. Não tem outra forma. Então, pessoal, que tenhamos a coragem de vencer, que Jesus esteja sempre com a gente. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui mais uma vez, tá? Obrigado.